Olá, pessoal, boa tarde. Continuando o ciclo de debates do Dia Mundial do Banheiro, hoje, dia 22 de novembro. A nossa programação ela tem como mote saneamento em tempos de crises. E agora à tarde nós temos várias mesas, começando por uma mesa, a próxima mesa que é luta por direitos no contexto de desmonte e retrocessos. Depois nós temos uma mesa que é saúde menstrual e saneamento. Depois saúde, acesso a banheiros em espaços públicos e, finalmente, uma roda de conversa com coletivos de jornalistas periféricos sobre saneamento. Em relação ao tema saneamento em tempos de crise, a rede toda faz parte da organização do Dia Mundial do Banheiro, está aqui na tela. Nós somos já quase aí 40 organizações e parceiros envolvidos com a organização desse evento, e a nossa intenção é não só continuar dando visibilidade a essa data, como uma data de referência para se falar sobre saneamento no Brasil, mas também começar a trabalhar cada vez mais junto essa rede de parceiros ao longo do ano, para que o próximo Dia Mundial do Banheiro seja menos um evento e mais o resultado de um trabalho ao longo de todo o ano, dessa parceria e dessa somatória de esforços para a gente avançar em relação à universalização do saneamento e melhoria do acesso a saneamento para a população no Brasil. Em relação ao tema saneamento em tempos de crises, foi um tema que nós definimos como um dos motes para esse ano, porque o saneamento ele tem relação, né, com diversas questões, e acho que aqui cabe destacar crise sanitária, o quanto ficou evidente durante a pandemia de Covid a importância do acesso adequado e o quanto a desigualdade no acesso a saneamento impacta a saúde das pessoas. Outra questão que é muito importante e que devemos ter bastante atenção é que água é o principal insumo para o saneamento. O país passa por uma crise hídrica. Nós estamos entrando agora no Sudeste, principalmente na parte do Sudeste, num período de chuvas, o que não necessariamente quer dizer que a gente vai conseguir ter uma boa recuperação. Existe uma tendência de que em 2022 a crise hídrica atual ela começa a evoluir para uma crise de abastecimento de água, numa escala muito maior do que foi a crise de 2014 e 2015, que pegou principalmente a região metropolitana de São Paulo, e isso é uma grande preocupação, e que está ligada com a emergência climática, uma vez que o aumento de eventos climáticos extremos tem grande relação com a água, seja pela sua falta, seja pelo seu excesso. Então, é cada vez mais importante que o saneamento se aproxime da discussão climática, se aproxime da adaptação, criação de resiliência. O Brasil e a sua crise econômica, nós temos não só uma série de questões, mas a gente tem visto, né, que tem um impacto direto, um aumento de população em situação de rua e população em aumento de ocupações precárias, vai ter um impacto sobre o acesso ao saneamento, talvez algo ainda não dimensionado, no âmbito até do próprio marco legal. Vemos em vários níveis, e acho que vai ser bastante interessante a mesa que vem na sequência, né, uma série de retrocessos em políticas públicas e que acabam tendo um impacto no acesso ao saneamento, crise institucional, de governança e, finalmente, crise política no Brasil e intensificação dessa crise ao longo do ano de 2022. Então, o cenário ele não é dos mais animadores, mas eu acho que aqui a gente tem, não só nessa rede de parceiros, várias pessoas e organizações olhando para esses aspectos, dispostos a trabalhar em conjunto para combater, enfrentar essas crises, mas também começar a discutir como é que a gente avança em termos de soluções. Então, para começar a mesa, a luta
luta por direitos no contexto de desmonte e retrocessos, eu queria chamar a Mariana Clauset, a Mariana que vai ser a mediadora desta mesa. A Mari é bióloga, ela tem mestrado e doutorado em meio ambiente e sociedade, tem se especializado aí ao longo dos anos em ecologia humana. Ela é docente do Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento da UFRJ e, para a nossa sorte, no IAS, ela faz parte da equipe do Instituto Água e Saneamento, onde ela vem colaborando com diversas frentes, especialmente puxando e nos apoiando com a nossa articulação com redes e parceiros. Então, passar para a Mariana e dar boa tarde a todos que vão participar, todas e todos que vão participar da mesa, que estão nos assistindo. Um boa bate-papo para vocês. Obrigada, Maru. Bom, pessoal, muito boa tarde. Espero que a gente tenha uma ótima conversa. Estou bastante feliz da gente ter conseguido articular essa mesa, né, com o tema da luta por direitos no contexto do desmonte, que vai aí de encontro, né, ao saneamento em tempos de crises, sem dúvida. Obrigada pela presença. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada um dos participantes da mesa e depois a gente vai entrar na ordem combinada aí para as considerações, comentários, colocações de vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui presente conosco o Ângelo Lima, que ele é biólogo, mestre em planejamento ambiental, doutor em geografia, em análise ambiental e dinâmica territorial. O Ângelo trabalhou no CEIVAP, no programa Água para a Vida, da WWF Brasil, e atualmente ele é o secretário executivo do Observatório da Governança das Águas, a Rede Olga Brasil. Temos também conosco o Guilherme Tcheco, que é mestre em ciência ambiental e doutorando do Programa de Mudança Social e Participação Política da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador de pesquisas no Instituto Democracia e Sustentabilidade, onde lidera no campo socioambiental os trabalhos da Agenda de Segurança Hídrica. Está com a gente também o Rafael Neves, que é pedagogo. Ele trabalha na articulação do semiárido brasileiro, onde ocupa as coordenações dos programas 1 milhão de cisternas e cisternas nas escolas. Temos a Moema Rolim, que é arquiteta urbanista, tem MBA em gerenciamento de projetos. Atualmente ela está na Habitat para a Humanidade Brasil, como gerente de programas em projetos sociais, construtivos e de capacitação e sensibilização, com foco em melhorias habitacionais. Atualmente ela integra a gestão do IAB de Pernambuco, é conselheira titular da CAL de Pernambuco, e a Moema também é ativista pelo direito à cidade e pela visibilidade LGBTQIA+. Temos a Paula Polini com a gente também, que é arquiteta urbanista, mestre em planejamento e gestão de território pela Universidade Federal do ABC, e é mestre também em Urban Management pela Universidade Tecnológica de Berlim. E a Paula também integra a equipe do IAS como especialista em políticas públicas e urbanismo. Então é isso, gente. Estamos aqui apresentados, todos nós. Agradecer novamente. Queria pedir que vocês tivessem uma fala aí em torno de 10, 15 minutos. Vou ficar atenta ao chat. Quem está nos acompanhando pode direcionar alguma pergunta para o debate. E depois a gente faz uma amarração aí de todas as falas e entra numa conversa, tá bom? Obrigadão. Ângelo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Observatório da Governança das Águas, a gente agradece o convite do Instituto Água e Saneamento, nessa parceria aqui para a gente poder tratar desse tema bastante desafiador, né? Primeiro porque o próprio nome da mesa já diz, né, o que crise. Quer dizer, a gente está numa crise de mudanças climáticas, uma crise, de fato, de socioambiental, e com isso a gente não tem conseguido crise de construção de políticas públicas de forma participativa, a gente não tem conseguido, de fato, dar respostas aos desafios que a gente tem nesse momento. Recentemente participei de uma expedição científica no Baixo do São Francisco,
E a gente percebe como as comunidades ribeirinhas de pescadores estão procurando, inclusive, querendo participar de processos de construção de políticas públicas, e muitas vezes o gestor não chega a essas comunidades para, de fato, construir e termos políticas públicas. Então, é um momento de crise que a gente está vivendo e que a gente precisa encontrar caminhos para dar respostas a essa crise, que não é uma crise que está começando agora, é evidente. Por isso mesmo que nós, além da questão da crise, nós construímos o Observatório da Governança das Águas. O Observatório é um movimento, é uma rede multissetorial, né? Hoje com mais de 60 instituições dos 3 segmentos, poder público, sociedade, organizações da sociedade civil e setor privado, e também temos pesquisadores, né? No órgão, inclusive, muitas das organizações que estão aqui organizando, assim como o próprio IAS, fazem parte do órgão. No comitê gestor tem a SOS Mata Atlântica, TNC, WWF, Instituto Trata Brasil, Nosso Vale Nossa Vida, Instituto Rios Brasil, Instituto Democracia e Sustentabilidade, Instituto Portas Abertas, né, e Instituto e também uma rede grande de instituições. Nós, para isso, quer dizer, qual foi a nossa principal missão, né, do Observatório? A nossa principal missão, estabelecida por um amplo processo de debate construído de forma participativa, foi construir um protocolo de monitoramento da governança das águas. Esse protocolo nós estamos apresentando às instâncias do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos para que ocorra esse monitoramento da governança. E por que é importante monitorar a governança? Porque a governança prepara a gestão. Se nós temos governança, a gente tem, efetivamente, poderá ter ainda mais resultados para garantir, inclusive, e valorizar o esforço coletivo que hoje a gente tem com a criação no Brasil de mais de 200 comitês de bacias e cerca de 40 mil atores envolvidos na gestão de recursos hídricos. E, infelizmente, aí começam, de outro lado, as nossas grandes ameaças de garantia de direitos, inclusive o direito de participação social na gestão de recursos hídricos. E inicia, infelizmente, com esse novo atual governo federal, quando ele muda já desde o início todo o setor de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, combinando isso com o desmantelamento total da gestão ambiental no Brasil. Não é à toa que temos aí a notícia, inclusive, logo agora, pós-COP26, do aumento do desmatamento na Amazônia, e tivemos um anúncio de aumento de desmatamento em todos os biomas brasileiros, onde, inclusive, a gente perdeu 15%, segundo o MAP Biomas, 15,7% da superfície de água do Brasil. Portanto, o desmantelamento do MMA e a ida também do setor de recursos hídricos para o MDR nos trouxe preocupações. O OGA, o Observatório, soltou uma nota específica sobre isso. Quer dizer, a gente pode estar falando de uma coisa ainda que precisamos averiguar, precisamos acompanhar, mas, de fato, quando leva para o Ministério de Desenvolvimento Regional, a reflexão que se faz é como que se garante, de fato, a água na sua plenitude, na sua visão sistêmica, não apenas a água do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas sim para garantir água para os ecossistemas aquáticos, garantir água para todos os usos, e não privilegiando qualquer segmento, qualquer setor dentro do uso da água. E logo depois, inclusive, com a mudança, houve uma diminuição de participação social, especialmente dos setores privados,
que na nossa lei 9433 são considerados setores usuários, e das organizações da sociedade civil dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Infelizmente, temos que dizer que tivemos muito pouca reação diante disso. O Observatório soltou uma nota em relação a isso, e, mais recentemente também, dando continuidade a esse desmantelamento, tivemos aí a edição da MP, da medida provisória 1055, que cria, dentro da estrutura para cuidar da crise hídrica, que a Marúcia citou, por exemplo, uma nova estrutura sem necessidade, e colocando, inclusive, um usuário para regular o uso dos outros. Quer dizer, alterando completamente a nossa lei 9433 e tirando a capacidade que a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico hoje tem em relação a tratar dessas crises. Porque a gente teve exemplo na Bacia do Paraíba do Sul, na Bacia do São Francisco, onde a ANA tratou com os diversos segmentos, inclusive de forma participativa. Existem argumentos que, nesse momento, não dá para fazer coisas participativas, e, no entanto, todos esses dois exemplos, do São Francisco e do Paraíba do Sul, mostraram que é possível discutir, sim, porque todo esse movimento, desde 97, né, que criamos mais de 200 comitês de bacias, todos nós fomos aprendendo e estamos aprendendo cada vez mais a dialogar, de fato, entre interesses diferentes, entre interesses legítimos. Então, esses diálogos, e olha que a gente tem aí um longo processo, precisamos cada vez mais aprender nisso, mas o fato é que a gente não temos, no Brasil, uma formação, mesmo técnica e cultural, que ainda pode dizer que nós estamos todos já apropriados do conhecimento para tratarmos dessa forma de construir políticas públicas. Porém, já foi demonstrado, por isso que eu já disse, né, em duas experiências, que é possível, sim, com um diálogo entre interesses diferentes, mesmo no tempo de crise, tratarmos, né, de resolvermos a crise para não prejudicar ou tentar prejudicar menos qualquer tipo de uso, especialmente o abastecimento humano, que, no caso da nossa lei, em caso de escassez, é um dos usos que devem ser garantidos: abastecer a comunidade, a população, e matar a sede dos animais. Mas a gente sabe, por exemplo, quanto que isso traz também de desafios. Por exemplo, na própria crise do Sudeste, isso fechou a hidrovia Tietê-Paraná, representou a perda de 5.000 empregos de trabalhadores que trabalhavam na hidrovia. E a gente, então, nesse caso, é preciso, inclusive, colocar para que os setores econômicos cada vez mais tenham corresponsabilidade de atuar para que essas crises sejam discutidas de forma participativa, porque também prejudica os outros interesses, como foi o caso da crise hídrica do Sudeste em 2014. Além disso, tivemos aí, né, um novo marco do saneamento, que, muito embora me parece, precisávamos ter feito uma grande revisão do própria lei de saneamento que já existia, mas, vamos dizer, temos aí o novo marco. E o grande desafio dele, ainda colocado, me parece, nesse momento de crise, é como garantir, de fato, a integração do saneamento com a gestão de recursos hídricos. Nós sempre defendemos essa integração, isso está na nossa lei, consideramos importantíssimos, é uma grande oportunidade, porém, não estamos, nesse momento, enxergando que isso esteja acontecendo. A própria regionalização dos serviços não está sendo realizada em muitos estados por bacia hidrográfica, comunidade de planejamento. Quer dizer, estão criando a regionalização de uma forma completamente, às vezes, eu poderia até dizer aqui, meio esquizofrênica, né? E que vai colocar mais desafios ainda para a gente integrar, sendo que isso é muito mais, isso é quase que natural, né? Integrar água e saneamento. Quer dizer, as duas questões estão ligadas. A gente está vendo que o Brasil, a maior parte da poluição das águas
são pela ausência do saneamento. Grande parte das bacias hidrográficas são por ausência de saneamento. Então, como não integrar água e saneamento? E, por último, né, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, nós temos o novo marco hídrico que está sendo dito aí em jornais, e só pelo método é uma ameaça à gestão de recursos hídricos. Porque quando a gente tem, na gestão descentralizada e participativa, que a gente conquistou, e que a gente está aprendendo a cada vez mais evoluir, pensar, quando a gente trabalha o protocolo de monitoramento de governança das águas, a gente está tentando identificar, inclusive, nos comitês de bacias, para exatamente ver a questão da representação e representatividade, por exemplo, se estão presentes as comunidades quilombolas, se estão presentes as comunidades indígenas, os pescadores, enfim, para ampliar a democracia, que a gente tem um passo inicial com a nossa Lei 9433, mas que tem que evoluir para ampliar essa democracia, para aperfeiçoar essa democracia, no sentido de que toda a história, todos os entes e instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tenham uma representação e representatividade da sociedade que é diversa, que é multissetorial dentro do Brasil. Quer dizer, e com várias linguagens, não só a linguagem do conhecimento científico, que é muito importante, mas também de outros saberes, o conhecimento popular, né? E daquele que vive, inclusive, o dia a dia no Rio, observa os rios e que tem muito conhecimento a passar para todos nós. Portanto, esse novo marco, que sequer está sendo discutido, ou foi, pelo menos inicialmente, discutido e apresentado para o sistema, para os entes do sistema discutirem, está sendo dito que será apresentado numa nova reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas principalmente dito que será levado ao Congresso. Nós estamos com uma campanha já com mais de 40 assinaturas de instituições, para exatamente, pelo menos, levar ao MDR a sensibilização de que esse novo marco seja antes discutido dentro do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque é assim que a Lei 9433 foi construída. Foram mais de 5 anos de debate, não só entre atores que atuavam dentro da política de água naquele momento, antes de 97, mas também por atores que tinham interesse de construir essa nova política. A nova política, o novo marco já existe, que é a 9433 de 97. Ele já existe, não precisamos de outro. Precisamos aperfeiçoá-la, evoluir no sentido de garantir democracia, de garantir uma visão sistêmica para o cuidado com as águas, uma visão sistêmica integrada com outras políticas públicas, como saneamento e meio ambiente, garantir que a gente discuta também que desenvolvimento tem que ser para todos e não apenas crescimento econômico, ter governança, e isso ter governança nos municípios, nos estados e na federação e na União. Pensar que ter eficiência e competência não podem ser palavras soltas, mas ser eficiente para quem? Para quem? A mesma coisa, competência para quê e para quem? Tem que ser para todos, né? E criarmos sinergias como essas aqui, dessas organizações, para que a gente possa criar e construir uma carta desse Dia Mundial do Banheiro, que a gente possa falar em democracia, afirmação da democracia, de desenvolvimento para todos e uma visão sistêmica para a gestão das águas e saneamento. E é importante dizer que não é só no governo federal que, infelizmente, a gente tem retrocessos. Em muitos governos estaduais, a gente também tem retrocessos que precisamos estar de olho e acompanhando do ponto de vista da governança. Obrigado e boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Ângelo. Muito pertinente aí a sua fala. A gente traz um chamado aí, ao debate democrático. É impressionante como
esse desmonte tem braços, né, em vários campos, né, de saúde, alimento, transporte, comunidades tradicionais, enfim. Então, sem uma gestão integrada, de fato, a gente não vai poder reconstruir nada, né? Bom, vou passar a palavra para o Guilherme. Por favor, Guilherme, bem-vindo. Pedir para você ficar atento também ao tempo, a gente não ir se perdendo. Combinado. Obrigado, Mari. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, é uma honra e uma alegria muito grande estar de novo junto com o Instituto Água e Saneamento e toda essa rede de parceiros, mais um ano aproveitando, celebrando, na verdade, o Dia Mundial do Banheiro e aproveitando dessa ocasião para fazer uma reflexão, mas uma reflexão que não seja, que tenha encaminhamentos práticos. E acho que isso tem muito a ver com o próprio mote estabelecido em olhar e afirmar que saneamento tem solução. Nos debates, conversas e articulações que o Instituto Democracia e Sustentabilidade está fazendo nessa agenda, a gente vem percebendo cada vez mais que, de fato, as nossas soluções, as nossas capacidades, elas estão dentro do nosso horizonte. E, portanto, a pergunta óbvia que vem logo na sequência é, bom, por que a gente não sai dessa situação de agonia, uma vez que se trata de algo tão fundamental que a gente não encontra nenhum debate, alguém que discorde desse entendimento, mas que a gente não consegue dar o próximo passo até do ponto de vista civilizatório. Bom, eu falo aqui em nome do Instituto Democracia e Sustentabilidade, mas também enquanto membro do Observatório da Governança das Águas. Portanto, grande parte da minha fala vem de trocas feitas também nesse grupo. E foi muito interessante falar logo depois do Ângelo, porque entendo que as nossas falas vão ser muito complementares, ainda que a gente não tenha combinado. Começando do começo, de fato, só para a gente se situar, né, não é por acaso que tem essa data do Dia Mundial do Banheiro, e acho que nós estamos aqui num papel de aproveitar, fazer uma pausa, né, olhar para essa data para permitir que ela jogue luz para a questão do acesso do banheiro propriamente, mas também para aspectos que vão para além dessa questão. Portanto, estamos aqui para jogar luz em questões sociais importantes como os direitos dos ecossistemas, acho que o Ângelo pontuou isso na fala dele, e entendo que um pouco a nossa comunidade aqui, os nossos parceiros e nós mesmos, falamos pouco sobre essa dimensão dos direitos dos ecossistemas. Acho que esse é um debate que nós precisamos aprofundar aqui no Brasil e na nossa rede. E precisamos começar por aí esse debate, para depois avançar e lado a lado falar também dos direitos humanos associados a essa questão. Falar sobre saneamento em geral, falar sobre segurança hídrica, especialmente numa perspectiva de emergência climática. A Marúcia trouxe isso na fala dela, o Ângelo também trouxe, a Mari também reforçou. Então, não é propriamente só falar de banheiro, é também falar de banheiro, mas é falar sobre esse nosso desafio de primeira ordem, que é como é que nós vamos garantir a nossa segurança hídrica dos ecossistemas num cenário que está mudando, onde as condições estão mudando. Acho que esse é um dos nossos grandes desafios. E, portanto, falar sobre direitos nesse nosso contexto específico brasileiro é muito relevante. E aí eu começo, de fato, a aprofundar a minha fala e onde eu vejo os pontos de conexão e complementação em relação à fala do Ângelo, começando por problematizar o que é que, de fato, significa reconhecer o acesso à água e o acesso ao esgoto como dois direitos humanos. Um debate que, do ponto de vista histórico, é recente. A gente teve um primeiro reconhecimento em 2010, depois, ainda no âmbito da ONU, um aperfeiçoamento desse reconhecimento em 2015, identificando que o acesso à água e o acesso aos serviços de esgotamento sanitário são dois direitos humanos diferentes e complementares entre si. A gente precisa bater nessa tecla do ponto de vista do debate público, como é que a gente aperfeiçoa a nossa legislação e o nosso arcabouço legal. Em primeiro lugar, tendo essa distinção e sabendo que são complementares.
Mas a gente precisa aprofundar esse debate. O que isso significa na prática, para além da letra das resoluções da ONU ou para além da letra da Constituição ou da lei? Ainda que tenhamos um debate a fazer aqui, e eu vou entrar nisso. Significa que reconhecer esses dois direitos humanos significa que o Estado, a figura do Estado, na sua concepção mais ampla, todos os níveis de governo. E aqui eu faço um parênteses muito importante que aprendi com o professor Léo Heller, que esteve aqui na abertura da nossa semana que comemora e celebra o Dia Mundial do Banheiro. As agências reguladoras aí também estão dentro da estrutura do Estado. E esse é um debate que nós precisamos fazer aqui no Brasil, porque primeiro nós vemos os dirigentes dessas agências reguladoras, vai ter aqui a participação de um ex-dirigente, e nós precisamos fazer esse diálogo com eles para compreender que o que eles fazem é política pública, sim. Definir tarifa, você impacta a vida das pessoas. Regular o serviço, você impacta a vida das pessoas. Fiscalizar como esses serviços estão sendo feitos à luz do contrato, isso é política pública, sim. Então, voltando, esse entendimento da figura do Estado, onde as agências reguladoras estão, os municípios estão, os estados estão, a União está, o Distrito Federal está, eles têm a obrigação, o Estado tem, no conjunto desses atores, tem a obrigação de garantir a melhoria progressiva das condições de acesso a esses dois direitos humanos. É isso que significa na prática. E para garantir isso, o Estado precisa colocar à disposição todos os seus esforços disponíveis, sejam eles financeiros ou não financeiros. É isso que, na prática, a gente precisa demandar enquanto sociedade ao reconhecer esses dois direitos humanos. E é isso que, na minha leitura, ainda falta para a nossa sociedade brasileira fazer, que é fazer as perguntas de fundo. Ora, Estado brasileiro, o que é que você está planejando para garantir essa melhoria progressiva? Sob quais condições? De onde virão os recursos? Qual é a sua parte nesse esforço, do ponto de vista de recursos? Essas perguntas não estão feitas e sequer respondidas. Avançando um pouco aqui na exposição. Nós temos, como o Ângelo também lembrou, uma nova legislação que reorganiza o setor de saneamento básico, ainda que aqui a minha lente seja de segurança hídrica, então, para além dessas divisões setoriais, mas é um setor importante, o segundo que mais usa água no Brasil. Se nós estamos fazendo um debate sobre direitos, esse é um setor fundamental. Essa nova legislação permite que mais atores privados participem da prestação do serviço, mas com isso eu quero fazer uma provocação, no seguinte sentido: a prestação do serviço é o final da linha. Antes de acontecer a prestação, tem etapas anteriores obrigatórias que nós precisamos cumprir. E nós, enquanto sociedade, estamos cumprindo muito mal essas etapas anteriores à prestação do serviço. E essas, sim, são etapas essencialmente, inclusive reconhecidas na nossa legislação, enquanto funções públicas. Planejar. Onde é que nós queremos chegar, sob quais condições, como é que nós vamos fazer para alcançar isso? Função do Estado. Inclusive dentro da nossa federação, com um papel muito relevante para os municípios e os estados também. Estamos fazendo muito mal isso. Como eu disse, a regulação e a fiscalização também funções indelegáveis do Estado. Ele não pode passar para um ator privado essa função. Também há um campo enorme aqui para a gente avançar, e nesse sentido, na minha leitura, a nova legislação, o novo marco legal do saneamento avança ao colocar novas competências à Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, que passa a ter esse nome agora, em estabelecer diretrizes nacionais para a regulação. Quais são as boas práticas da nossa regulação? Em termos de tarifa social, em termos de incentivar o prestador, em termos de transparência. Acho que esse é um debate importante e, reitero, essa sim uma função indelegável da figura do Estado. E aí, como eu disse, esse debate nós precisamos fazer com tanta profundidade que, inclusive, o próprio reconhecimento desses dois direitos ainda é um debate que nós precisamos ter no campo jurídico. Esse reconhecimento no nosso arcabouço legal ainda não está posto. E, portanto, se esse é um debate que nós entendemos importante e que para o reconhecimento jurídico é só a primeira etapa para vir todo o desencadeamento prático nas nossas vidas, aqui está uma janela de oportunidade, um debate que nós precisamos fazer
tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tem algumas já tramitando, já há algum tempo, de diferentes autores, mas tem uma que, no jargão de Brasília, ganhou tração no Congresso Nacional. Ela é uma PEC que foi aprovada no começo desse ano no Senado Federal e agora foi para a Câmara dos Deputados. Esse debate vai acontecer na Câmara dos Deputados. É uma sinalização interessante, importante, que nós precisamos ocupar. A Frente Parlamentar Ambientalista está puxando alguns dos debates relacionados a essa PEC, ainda que ela tenha, na minha leitura, aperfeiçoamentos a serem tratados, como, por exemplo, esse que eu coloquei aqui na minha fala de início, entender que o acesso à água e o acesso ao esgoto são coisas diferentes, são direitos diferentes, complementares entre si, articulados entre si, mas nós estamos falando de conversas diferentes. E essa PEC só coloca a luz sobre a questão do acesso à água. Eu queria avançar aqui muito rapidamente, já que está finalizando o meu tempo, só para compartilhar alguns dos dados que dão um pouco mais de objetividade a essa problematização que eu coloquei aqui na minha fala. Em primeiro lugar, se reconhecer o acesso à água e ao esgoto enquanto dois direitos humanos, cortou aqui, não sei porquê, enquanto dois direitos humanos têm implicações práticas, e eu estou tratando aqui que o Estado tem uma obrigação de garantir uma melhoria progressiva das condições de acesso, os dados oficiais que nós temos e o registro histórico que eu apresento aqui, de 2000 a 2019, pelo menos dos 3 principais indicadores das condições dos serviços de água e esgoto no Brasil, com todos os defeitos que essa base de dados tem, mas essa perspectiva histórica dos últimos 20 anos indicam que o Brasil vai mal. E não é nem a fotografia estanque, mas é o filme dos nossos últimos 20 anos. Esse deveria ser um debate prioritário e que os nossos indicadores indicam que nós ainda estamos léguas de distância da universalização e da gestão sustentável das águas. E aqui, muito rapidamente, para problematizar, esse é um trabalho em desenvolvimento, são dados sendo revistos, que o IDS está se debruçando, mas, de novo, se esse é um debate que também tem a sua parte voltada para a gente falar de grana, bom, da onde é que vão vir os recursos para a gente avançar nesse sentido? Falar sobre investimentos públicos em água e esgoto deveria também ser uma prioridade, deveria ser algo que a gente demande dos nossos governantes. E aqui, esses dados, a gente cruzou os investimentos do Estado brasileiro, somados os estados, municípios e União, e o quanto é retirado do sistema aqui no formato de imposto de renda das empresas estaduais e a parte que os governos estaduais ficam por ser acionistas, e cada um tem a sua especificidade, das empresas de saneamento. Então, essa é uma brincadeira, um cruzamento de 2 blocos de dados que está sendo revisada, mas que nos indicam que o Estado brasileiro ele vem mais tirando recursos nos últimos anos do que colocando em água e esgoto. E aí, de fato, para finalizar, reitero, o debate sobre o novo marco legal, e agora a gente tem, de fato, uma nova legislação, vão vir atores privados, tudo isso a gente pode debater, podemos ter divergências, mas esse não pode ser um delírio, achar que os investimentos privados sozinhos vão dar conta de um desafio de tal grandeza e de tal importância para a nossa sociedade. Precisamos falar sobre os investimentos públicos nesse campo, e aí, de fato, eu finalizo. Para quem quiser ter mais conhecimento, esse é um debate que o IDS fez e apresentou junto com alguns parceiros uma denúncia formal no âmbito do Alto Comissariado da ONU por violação desses 2 direitos humanos. Como uma espécie de convite, um chamariz, na quarta-feira nós vamos ter um debate que trata de eleições de 2022, e acho que é uma conexão muito direta entre falar sobre esses direitos e demandar que a gente avance nesse sentido. Portanto, 2022 vai ser central para a nossa comunidade aqui, colocar isso como prioridade número 1 do debate público. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Foi maravilhoso.
Muito bom você jogar à luz esses aspectos que estão na base, né? Que a gente ainda precisa discutir, ainda os dois direitos, os investimentos, o papel do Estado, quer dizer, um debate de política pública que ainda tem muita... para a gente não ser atropelado, né? Ainda tem muita coisa de base para ser discutido, para ser alinhado, para daí poder pensar em algum tipo de legislação, enfim, de marco legal e etc. Muito bom. Vou passar a palavra para o Rafael. Por favor, Rafael, bem-vindo. Seus 10, 15 minutinhos aí. Boa tarde, Mariana. O nome de você, Mariana, amiga que fiz lá em Barra de São Francisco, oeste da Bahia. Queria saudar a todos do Instituto Água e Saneamento, toda a comissão organizadora de mais um Dia Mundial do Banheiro. Queria mandar um abraço para o Ângelo. Tive o prazer de conhecer Recife, trazer o debate do Oda para cá. E saudar Guilherme, Moema, Paula, que acompanha a mesa comigo. Uma boa tarde, gente, para todo mundo. Temos um bom trabalho aqui. Eu fico ouvindo assim, o Ângelo e o Guilherme, dá vontade até de fazer a conversa por outro lado, sabe? Assim, de jogar, porque te incita, né? a jogar um pouco para o outro lado. Eu vim meio organizado a cabeça para falar assim, olha, eu vou falar da minha caixinha, em que pé está a crise, que a crise é grande. Né? A gente só tem a crise, não tem outra coisa. Começa por uma crise de valores. Né? Já tem 30% da população aceita o governo que nós temos, não só elegeu, como ainda acha. Então, isso me preocupa muito. Não sei o que a gente vai fazer para mudar, quantas décadas de investimento em educação a gente precisa para virar nesse jogo. Mas dizer assim, eu acho que a fala do Ângelo e do final do Guilherme, mais do que nunca me faz, eu sou repetitivo nesse sentido, eu não acredito em outra alternativa fora o Estado, eu não acredito nos discursos neoliberais, assim, não há saída sem o Estado. Talvez a gente invente alguma coisa melhor um dia, mas hoje, dentro do mercado e dentro do Estado, o Estado é onde a gente pode inferir. Né? E quando a gente tem participatividade no Estado, como os comitês, né, que foi um passo, quando conheci a Ângelo, eu falei isso, eu lembro que eu era estudante e eu conheci os comitês, eu falei, pô, é um passo fundamental, como é que isso não existia ainda? Né? E, ao mesmo tempo, é ali que fica gritando também as correlações de forças. A participatividade expõe, né, a situação. E assim como as agências também, né, Guilherme? Porque aí vira uma disputa para quem toca as agências, né? As reguladoras, tal. E hoje a gente se encontra numa situação que nem participatividade dá para falar. Né? Assim, eu não entendo que tenhamos um governo republicano. Tentar dar alguns dados, assim, a gente tem uma situação do semiárido piorando demais, e nesse momento, não para o meio ambiente, não tivemos menos chuvas do que tivemos em 2013, que a gente sabe da crise hídrica que tivemos no semiárido brasileiro em 2012, 2013, 2014, é o que, na verdade, todo mundo sabe que de 30 em 30 anos você tem uma grande estiagem, e passamos por ela, hoje estamos fora dela, mas a situação é muito pior. Né? A falta de investimento, esse dado que Guilherme mostrou, no nosso micromundo da cisterna, Guilherme, é completamente real. Assim. A gente chega praticamente a zero hoje em investimento de recursos em cisternas. E, assim, com tudo que há de pior, assim, prevaricação. A gente tem 50 milhões assinado com o governo para beneficiar famílias e comunidades com acesso à água, e que eles não assinam porque não querem. Eles não andam, o processo não anda, por plena vontade política, na verdade, ou falta de vontade, na verdade, nesse caso. Vontade de deixar a população ao Deus dará. Né? A gente está há 2 anos já, né? Mais de 2 anos, na situação de Covid, pandemia. Desde o final do ano passado, que a gente teve uma possibilidade de reabertura, a gente criou protocolos de ida a campo, insistindo com o governo na necessidade das famílias terem água mais do que nunca. Você falar de higiene e você não ter água em casa, não dá nem para começar a conversar. Né? Se eu falar de segurança alimentar, então, como é que você cuida de uma doença que tem um impacto enorme na saúde, se você está fraquejando a segurança alimentar? E o desdém é todo.
O Ministério da Cidadania, gente, se vocês olharem a quantidade de troca de ministro e de diretores, secretário, ninguém tocou nada. Nada aconteceu. Agora eles vieram com esse Auxílio Brasil, que enfiou na cabeça das pessoas, jogou na cabeça, né? Que mais do que nunca, se todo mundo já algum dia criticou o Bolsa Família por ser eleitoreiro, o Bolsa Família tinha uma estrutura dentro do Ministério da Cidadania que a família deixava de acessar o Bolsa Família porque ela começava a acessar outras políticas. Ele tinha uma área toda de acesso ao programa de aquisição de alimentos. Então, a família ganhava uma cisterna, o Bolsa Família, uma cisterna para produzir alimento. Ela começava a produzir alimento, ela entrava no programa de aquisição de alimentos, com a compra direta do governo, e saía do Bolsa Família. Isso já não existe mais, tudo foi desmontado. Isso foi tudo desmontado, não há processo, não há recursos. Assim, foi deixado ao léu. E assim, aí a gente vê o que também é, quando a gente discute direita e esquerda, nós estamos discutindo republicano ou não. Porque assim, não há diálogo. A gente fala ainda de no mínimo, no semiárido brasileiro, uma demanda de 350 mil famílias para acesso à água de consumo humano. Né? Volto a falar que a questão direita e esquerda. A primeira construção de cisterna nossa foi no governo Fernando Henrique, o Ministério do Meio Ambiente do Sarney Filho. Então, foi possível dialogar e acessar recursos do Estado para um direito à água, enquanto Guilherme nem era considerado na ONU como um direito humano. Né? E a gente conseguiu pautar em 1999 e acessamos recursos. E vocês, eu acho que muitas pessoas, Mariana pôde ver de perto, mas o impacto que gerou na vida da família no semiárido brasileiro, com diversas quantidades de políticas, desde não só acesso à cisterna, mas a compra direta de alimentos, investimentos, muitos que mudaram a vida na região, que hoje significa um retrocesso, que a gente volta a ter o êxodo rural para as grandes cidades, a gente volta nas grandes cidades, aumenta a habitação descontrolada, desordenada, sem saneamento, então, assim, uma série de impactos gerado por um descaso à região semiárida. Deixa eu me organizar aqui para onde eu vinha. Bom, a gente, em saneamento no semiárido, a gente tem construído um discurso, a Fiocruz tem participado desse diálogo, o IRPA, que é uma organização da Bahia, tem construído a necessidade da gente ter acesso a 5 águas. E aí a gente entraria no mundo do saneamento, de tudo que se dá direito à água. Né? A água para consumo humano, que você tem que ter uma fonte de qualidade. A chuva é uma das principais fontes do semiárido brasileiro. A água para produção de alimentos. A gente tem mais de 800 mil famílias que não têm água, agricultoras sem acesso à água para produzir alimentos. A educação e saúde, então a necessidade das escolas, dos CRAs, das áreas de saúde ter uma água no semiárido, no meio rural. A água emergencial, que são essas que eu falava de 30 em 30 anos, a gente tem uma estiagem muito maior de chuva e a gente precisa se preparar. Eu acho que entra naquilo que o Guilherme falou, de ter uma política de fundo, a longo prazo. Então, como é que eu espero essa estiagem, não deixo ela ocorrer? E a água do meio ambiente, que é a água das matas, a água das vazantes, a água das sedimentares, a água dos rios, inclusive os rios não perenes, que eles tinham, historicamente têm importância, né, no semiárido brasileiro. E a gente precisa disso para começar a realmente debater saneamento como um todo no semiárido. Mariana me conheceu, assim, a ASA ela começou tentando lidar com um problema direto, objetivo e curto. Era água do lado de casa para que as crianças parassem de morrer com menos de 3 anos de idade por inanição. Né? E, na verdade, a ampliação se inserir nesse debate nos fez ampliar nossa área de ação, nossa área de discussão, e saneamento ainda é uma discussão que, inclusive na ASA, ainda é muito, na perspectiva do esgotamento, quero dizer, ainda é muito incipiente. Né? A gente conseguiu avançar na segurança alimentar, a água para acesso a alimentos. Quem é de qualquer lugar do Nordeste, quem está aqui comigo, sabe a quantidade de famílias hoje, feiras agroecológicas, orgânicas que tem, com agricultores que acessaram recursos do governo, que hoje em dia não acessam mais Bolsa Família, ou seja, a gente deu passos importantes nesse sentido.
mas a gente ainda tem muito a andar na perspectiva do esgotamento, né? A gente vê o que a gente tem é sumidouro, e o pior, eu faço um debate até que cada gota de água do semiárido a gente tem que saber para onde está indo. Então, não dá para fazer esgotamento pelo esgotamento. Como é que uma água cinza, eu não reutilizo ela? Ou como é que eu organizo, preparo e cuido da água de fezes para também utilizar-me dela, né? Então, há muito que ampliar. Eu não sei a quem anda estudando, mas eu sou um que saí da crença de que a gente tinha cuidado da morte das crianças e a gente hoje é capaz de alimentar boa parte do Brasil com uma produção de qualidade na agricultura familiar do semiárido brasileiro. Falta investimento, falta participação política para gestar de política, né, Ângelo? Eu acho que os comitês foram uma abertura. O programa Cisternas do governo talvez é uma das histórias únicas que um Estado absorveu da sociedade civil, a proposta da sociedade civil quase como um todo, né? E o impacto foi muito grande. E a gente precisa de um próximo governo, seja qual for a linha, um governo republicano, e um governo que abrace a sociedade civil, traga ela para a Constituição. Isso que você falava, Ângelo, você imaginar que hoje o Oceano Atlântico está entrando dentro de São Francisco, e, né, você que é Outro dia me fala, sempre meus amigos de infância me falam que eu só anuncio a desgraça. Faz 20 anos que eu falo para meus amigos que a gente está acabando com tudo. E meus amigos que vivem no Rio de Janeiro não... você já fala isso há 20 anos. E aí eu vi aquela notícia que parece que no Amazonas está adentrando água, né? Ali na região de Belém está adentrando água do Oceano Atlântico. Eu falei, olha, se perguntarem para a gente onde é que começou isso tudo, a gente pode dizer que foi aí. Porque é uma notícia que me deixou muito impactado, porque o São Francisco não tem a força, não deságua com a força que o Rio Negro, Solimões e os rios do Norte, e a gente está numa situação que eu acho que ou é agora que a gente para ou nunca. Bom, em crise, o que é que nós fizemos hoje? Imagina vocês que paramos de construir cisterna, paramos de mobilizar a população. Acho que Mariana conheceu a nossa experiência, o quanto a gente mobiliza no que está... Fazer cisterna não é construção civil, é você mobilizar a gente, organizar a gente, trazer o debate de por que falta água, para trazer esse debate para a escola, capacitar crianças na escola, professores. Então, dar outra perspectiva. E esse momento é um momento de resistência, né, que é o que nos cabe. E duas frontes têm sido muito importantes. A captação de recursos, não só para a captação de recursos, mas a campanha de captação de recursos, né? Trazer para o resto do Brasil a situação que se encontra. A campanha Tenho Sede, que vocês devem ter visto, a gente está tendo o apoio do Gilberto Gil, da Bela Gil nessa campanha. Ela tem um apelo interessantíssimo na captação de recursos e que mostra para a gente também aquilo que o Guilherme falou, que sem o dinheiro público não dá, é um apoio, a ideia de continuar o projeto não parar, porque tudo que para pode ficar esquecido. Mas é isso, a capilaridade dela. Outro dia chegou notícia para a gente que teve uma escola de São Paulo que a professora trouxe em debate, está até no nosso site, os potencialidades e as limitações do semiárido para dentro de uma sala de aula de São Paulo. Isso é de uma riqueza trazer esse debate, porque, assim como as estupidez que se diz sobre a Amazônia, meu tio dizia que a maior que a Amazônia é só a quantidade de burrice que se fala sobre ela, né? O semiárido também. Então, trazer à luz a realidade, o potencial de semiárido é muito importante. E, segundo, aumentar a parceria. O que a gente hoje tem de parceria, que nos obriga a dar mais trabalho em coisas, mas, assim, principalmente internacional. Os organismos da ONU, na situação do Estado brasileiro, têm sido fundamentais. A Unicef, a FAO, o FIDA, têm sido parceiros fundamentais até para a gente ir lá para fora contar o que está acontecendo aqui, contar o que a gente fez para chegar na melhoria que a gente chegou. Então, Senegal, né, a África subsaariana, o Corredor Seco na América Central, o Chaco na América do Sul, têm sido parceiros fundamentais nossos para a gente multiplicar a ideia da convivência com o semiárido, que é a ideia base da ASA, né, a ideia de que não precisamos combater a seca, que é uma estupidez combater o meio ambiente, né? Você combate, na verdade, só a falta de políticas, você combate a ignorância das pessoas sobre o semiárido e combate para se conseguir recursos de investimento aqui. Então, o momento nosso é um momento de resistência
A gente contribuiu muito na elaboração do PNSR, e outro dia a gente estava procurando, o PNSR estava parado, parece que eu acho que mês passado eles trouxeram o debate, mudou até um pouco o nome, o mais importante desse povo é mudar o nome. Né? Ele não é fazer, parece que virou Saneamento Brasil, né? Brasil Rural, e foi uma política extremamente participativa, da qual nós fomos convidados e outros entes, e que é isso, enquanto a gente não tiver uma virada de jogo, para a gente retomar essa participação da sociedade civil, para a gente retomar a sociedade civil e os órgãos de pesquisa, as universidades, a construir as políticas, a gente agora só nos cabe resistir, gente. Obrigado pelo tempo, continuemos. Muito obrigada, Rafael. Estava aqui para te chamar, mas deu tudo certo. Obrigada pela sua fala. Muito obrigada. Acho que é um grande exemplo de articulação com o governo, esse projeto, 1 milhão de cisternas, essa mobilização toda que vocês tiveram que fazer agora, né, diante da falta de apoio. E resistência mesmo, acho que essa é a palavra, né? A gente tem que, os movimentos sociais aí, cada vez, por um lado, tiveram uma certa organização, né, para resistir. Isso é muito importante também, a gente estar atento, se juntar como organização, terceiro setor e o poder público, enfim, replicar e construir novos projetos, né? Pessoal, vou passar a palavra para a Moema agora. Obrigada, Moema, bem-vinda. Pedir para você ficar atenta também no tempo. Vamos lá. Vamos lá, gente, boa tarde. Claro que eu quero começar agradecendo demais esse convite, que para a gente é super importante. Quero saudar a todos do IAS, em nome da Mariana, e a todos aqui, meus colegas da mesa. Dizer que a Habitat é uma organização com foco no combate às desigualdades e trabalha muito para que a gente avance na garantia das pessoas em condição de pobreza tenham um lugar digno para morar. E por isso que a gente fica assim, muito feliz de estar aqui, porque, afinal de contas, o direito à água e ao esgoto, ele é parte super importante, né, do direito à moradia. Então, eu vou fazer um apanhado aqui de alguns números que eu sei que vocês conhecem, mas que são importantes para a gente pensar, né, no nosso posicionamento. Quero dizer para o Rafael que eu também me sinto assim, trago aqui a minha caixinha, mas sinto também que é tudo muito complementar. Eu acho até que foi extremamente inteligente a escolha assim da ordem das falas. Eu estou assim bem feliz, porque eu acho que cada coisa que chega complementa. A gente vê que assim essa questão ela é transversal e vai passar por todos os direitos, né? Mas enfim, então, sendo mais objetiva, a gente sabe que, de acordo com a PNAD, o Brasil possui cerca de 72 milhões de domicílios, certo? De acordo com a última publicação. E a gente sabe também que, de acordo com a Fundação João Pinheiro, isso são dados da última publicação, né? A gente sabe que não houve o censo, mas ainda assim a Fundação João Pinheiro faz um esforço para atualizar esses dados. Nós temos aí quase 25 milhões desses domicílios, eles possuem algum tipo de inadequação, certo? Se a gente considerar que todos os domicílios do Brasil estão realmente contabilizados, ou seja, 72 milhões são o total de domicílio, e que moram apenas 3 pessoas em cada domicílio, a gente chega no número escandaloso de 72 milhões de pessoas, ou seja, mais de 32% dos brasileiros vivendo em condições precárias de moradia. Muita gente. E a gente acha que esse número ele é maior, tá? Esse número ele pode ser maior, ele é maior, com certeza, se considerarmos o que, na verdade, é considerado para esse cálculo, né? Então, como é que se chega nesse cálculo desse déficit habitacional qualitativo, né? Primeiro, ele exclui os imóveis rurais, por motivos que eu acredito que sejam de dificuldade de acessar dados, né, de ausência de dados. Essa população do Brasil, 15% da população que mora em área rural, ninguém foi lá saber se a casa delas ela é inadequada ou não é. Então, isso daí não entrou na conta.
Temos também, para conformar esse número, a inadequação fundiária, e nós temos as carências, que são de infraestrutura urbana ou de carências da própria edificação, que são chamadas edilícias, né? Na parte de carência de infraestrutura urbana, é considerado inadequado imóveis que não têm acesso à energia elétrica, a abastecimento de água, e aqui eu vou chamar a atenção porque são mais de 10 milhões de domicílios considerados sem abastecimento de água. Estou falando domicílio, tá? Não estou falando pessoas, né? Se não tem esgoto sanitário, se não tem coleta de lixo, certo? E aí a gente tem todo um debate a respeito desses números, quer dizer, talvez não seja suficiente esses índices, isso que está sendo considerado como indicador, talvez, enfim, não fale sobre tudo, né? Sobre a questão das edificações, é considerado um domicílio inadequado quando não tem banheiro exclusivo, ou seja, não importa a qualidade do banheiro, se existir um banheiro, ou seja, se a pessoa entende que tem um banheiro e esse banheiro ele é utilizado somente pela família, enfim, está adequado, certo? A quantidade de cômodos servindo como dormitório, o armazenamento de água inadequado, eu chamo mais uma vez a atenção, porque aqui são 9 milhões, né, desses 25 milhões. Claro que esses números eles se cruzam, né, mas para efeito da conta, só conta um. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Pode ser que na mesma casa tenha as duas inadequações, mas para efeito da conta só se conta um, tá? Mas, então, soma-se isso, piso inadequado e cobertura inadequada. Esse é o retrato mais atualizado que a gente tem, né, do déficit qualitativo de habitação no Brasil. A isso se soma mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água, né? Como a gente sabe, são 16% da população brasileira, e quase 100 milhões de pessoas que utilizam aí alternativas para lidar com os dejetos que não têm acesso à rede de esgoto, né? Como se não bastasse essa tragédia, esses números trágicos, a gente tem, nesse contexto super difícil, né, escancarado pela pandemia, a gente ainda tem a situação aí de mais de 9 milhões de famílias que foram despejadas durante a pandemia, segundo os dados da campanha Despejo Zero. E a gente fica com aquela pergunta, né? Como assim? Fique em casa e lave as mãos. Não faz o menor sentido, né? Então, a gente sabe que a população mais pobre, negra e mulheres são as mais afetadas pelo déficit habitacional, pelos despejos e pela precariedade no acesso ao saneamento. Isso não é segredo para ninguém, tem vários estudos que mostram isso. Esses todos, gente, que eu falei até agora, são os dados que são conhecidos, tá? E quais são os dados que a gente precisa conhecer para entender a negação do direito à moradia na perspectiva do direito ao saneamento e higiene no Brasil? A gente precisaria entender quem são esses 135 milhões de pessoas que possuem acesso à água, ou que estão lá nas estatísticas como possuindo acesso à água, né? E as 120 milhões de pessoas que têm acesso à rede de esgoto. Será que esse acesso ele é equitativo em quantidade e qualidade em todos os territórios que são ditos como atendidos? Quando se diz que um domicílio recebe água, significa que o cano leva a água próximo à casa, certo? Mas quem decide sobre o regime de abastecimento de cada região ou bairro da cidade? Em Recife, por exemplo, existem bairros que recebem água todos os dias. Não são muitos, mas existem. Aqui o racionamento é muito forte. Mas tem outros que chegam em certo período do ano, chegam a passar 3 semanas sem água. Quem escolhe qual torneira abre e qual torneira não abre? Tomando em conta que os territórios populares são, a sua maioria, nas bordas das cidades, em função do processo histórico de gentrificação, qual é o impacto, ou qual seria o impacto da expansão urbana nesses territórios? Né? A gente sabe que a água, ela tem, quando um sistema ele é construído, ele tem um limite de capacidade.
Quanto mais a gente constrói na cidade, quanto mais aumenta a demanda por água ali naquela rede de distribuição, quem vai ficando na ponta vai ficando cada vez com o abastecimento mais precário, né? E isso vai afetar quem na cidade? Com certeza quem mora nas bordas, com certeza a população mais pobre, mulheres, negros, enfim, né? Quanto à questão das carências da edificação, a gente precisa se perguntar como não considerar a situação precária dos banheiros, gente. A gente entra em Habitat, a gente faz trabalhos, a gente entra no banheiro nas casas todos os dias, sabe? Ter ou não ter banheiro não é informação suficiente para dizer que aquela casa é adequada ou inadequada em relação ao banheiro. Está muito longe disso, sabe? E aí eu vou trazer aqui um parêntese para a zona rural, que é o semiárido, o espaço, o território de conhecimento do Rafael e da Asa, e dizer que muitas vezes a gente chegou na zona rural e perguntou à família, você tem banheiro? E a resposta é sim. Mas a gente vai olhar, não é um banheiro, é um espaço. Não tem nada, é só um espaço. Quando tem, é um espaço para proteger aquela mulher e aquela filha e aquelas mulheres, né, dos olhares externos para elas tomarem um banho mais protegidas. E as famílias consideram que isso é um banheiro. Quer dizer, a gente precisa avançar no conhecimento do que são as precariedades das habitações no Brasil, né? Como assim a gente considerar precário, a gente dizer se tem caixa d'água, armazenamento é adequado ou não é adequado? Se uma casa, embora tenha caixa d'água, pode não ter nenhum ponto ou apenas um ponto, isso na área urbana, onde a casa é considerada, recebe estrutura de abastecimento, mas a gente entra nas casas e a casa tem um ponto de água, né? Quer dizer, tem um reservatório, mas esse reservatório não é ligado a nenhuma rede, não tem estrutura, né? Então, essas e outras carências de infraestrutura e de estrutura das casas são precariedades reais, não citadas, que precisam ser consideradas no déficit qualitativo. Eu vou citar aqui, eu separei alguns, mas eu vou resumir. Eu vou citar aqui alguns exemplos reais, tá? Porque eu acho que é importante a gente falar, assim, das pessoas, dos territórios, não só falar de números, tá? Tem um conjunto chamado José Monteiro Sobral, em Laranjeiras, no Sergipe, que é um conjunto que foi construído através do Minha Casa Minha Vida. Poder público, ao invés de levar a infraestrutura de água para lá, ele construiu poços artesianos para abastecer o conjunto. Nós não temos conhecimento sobre a qualidade da água, se foi feito ensaios, ou enfim, a gente não tem esse conhecimento. Mas a gente sabe que a situação hoje do conjunto é uma situação de que as bombas estão quebradas e a população depende de carro-pipa para ter água. Quer dizer, é um conjunto residencial que foi construído dentro de um programa de governo e que já passa por recente, né, porque a Minha Casa Minha Vida, então é relativamente recente, independente de quando tenha sido construído, e passa por uma situação de total insegurança na questão do abastecimento de água. A gente tem uma comunidade como a do Rei Davi, em Manaus, que cansou de esperar, a comunidade antiga, não esperou mais pelo poder público. A Associação de Moradores, com recursos doados, furou poços artesianos e adquiriu mangueiras. Se você vai na comunidade, você vê dezenas de metros de mangueiras passando por toda a comunidade para abastecer essa comunidade. Quer dizer, é aí um sinal de muita resistência, né, dessa comunidade, atuando para garantir com muito esforço um direito totalmente negado, né? Temos outras, mas eu não vou me alongar para não estourar o tempo. Eu queria dizer que, nesse sentido, eu vejo que nós todos, que nos propomos a discutir o direito à cidade, o direito à vida digna no campo, o direito à moradia, à água e ao esgoto, nós precisamos incidir pela construção desses dados, mapeando rede, criando espaços para articular territórios populares,
e fomentar estudos populares também, sabe? Trazer as pessoas para o centro dessa discussão, desse debate e dessa pesquisa, certo? Que esses estudos eles possam se somar aos estudos acadêmicos para a construção de uma incidência política ampla, que exija, por exemplo, a revisão do esquema de racionamento, que exija a revisão das localidades com prioridade para recebimento de infraestrutura, que participe da construção de um censo demográfico que possibilite a ampliação dos indicadores do déficit quantitativo, ou melhor, qualitativo, déficit habitacional qualitativo. A Habitat tem trabalhado muito em rede pelo direito à moradia, de forma ampla, reconhecendo que esse realmente é um momento de resistência e que é isso que é preciso fazer, mas também tem atuado de forma direta com ATIS urbano e rural, com foco no acesso à água e saneamento, entendendo, claro, que essa ação direta ela é importante, pois cada família importa, cada novo banheiro é um ganho para uma família, mas, obviamente, que a gente sabe que são ações isoladas que não contribuem efetivamente para a redução do problema, muito menos do déficit. Então, entendemos que esse não é o papel da sociedade civil, mas a gente também entende que temos conseguido chamar a atenção para as possibilidades e para algumas vulnerabilidades invisíveis. Esse é o ponto, gente. Obrigada. Muito obrigada, Moema. Muito linda a sua fala. Bom conversar com quem tem esse trabalho. Assim, nós no IASA, praticamente diário, essa problematização dos dados, né? Que o resultado que a gente vê ali, nem o que ele representa de fato, a quem ele representa, né? Vamos buscar dados de qualidade. Foi muito bom, muito obrigada. Bom, pessoal, vamos passar para a Paula, a nossa última participante hoje da mesa. Paula, bem-vinda, fica à vontade aí. É um prazer estar dividindo a mesa. Acho que eu sou Paula, sou arquiteta urbanista aqui do IAS e queria contribuir, trazer nesse debate da mesa. Acho muito legal essa construção, né, que cada um vai trazendo um pouco dessa perspectiva local ou desses trabalhos que têm o impacto direto, né, na vida de uma população pequena, maior, nas cidades, em busca desses direitos. O que eu vou trazer aqui para agregar esse debate é um pouco o desmonte ou essa perspectiva de ampliação de crises na participação dessa sociedade civil, nessas formas de incidência dentro de espaços participativos, considerando as regionalizações da gestão do saneamento que estão ocorrendo nos estados. Então, seriam processos que necessariamente deveriam ter um grande rol de atores ouvidos, né? É uma proposta que segue de um marco legal, de uma lei federal, mas que os estados fazem essas propostas olhando para os seus territórios e que deveriam envolver atores como os municípios, os prefeitos, as assembleias, as câmaras, os conselhos municipais que tratam das políticas correlatas de saneamento, de habitação, uso do solo, os comitês de bacia, que tratam dos recursos hídricos que são tão correlatos à gestão do saneamento, as universidades, conselhos de classes, prestadoras, sindicatos, né, um rol tão grande de atores, e que, claro, a gente está sendo tratado, a gente mostrou um pouco hoje na mesa da manhã, essa figura, né, de como estão o estágio dessas regionalizações, quem fez, quem não fez, mas o que a gente observa é que é uma colcha de retalhos, em que cada estado está propondo uma forma de regionalização. Tem estados maiores, com muitos municípios, estados grandes em território, mas em população menores, e, de uma forma geral, o que se viu foram processos muito atropelados, muito rápidos de espaço para debate. Claro que a gente tem o contexto de uma pandemia, onde o encontro presencial não é possível, mas a deficiência desses espaços de participação que foram criados, a ausência de um espaço real de troca. Então, a maior parte dos estados que conseguiram avançar e que trouxeram algum tipo de publicidade, de debate, de transparência nesse processo, trouxeram consultas públicas, onde é um espaço só de técnicos e que alguns
né, colocam algumas justificativas técnicas para ajudar a entender a proposta do Estado, outros entendem esse instrumento de uma forma de um jeito meio pro forma, só para cumprir algumas exigências legais, e não existe nenhum cuidado de devolutiva, de entender que essa construção desse processo de regionalização tenha algum tipo de participação desse conjunto que eu falei, que não é nem um pouco pequeno, né? Então, a gente está tratando de uma mudança desse jogo, desse tabuleiro, com novos territórios, regras, e uma baixíssima participação. Isso pode resultar em territórios que não têm uma relevância de fato, que não vão trazer uma transformação, ou territórios onde os interesses já estão traçados e essa participação ou incidência de fato não interessa. Então, a gente tem o caso de São Paulo, onde o pessoal do IDS, o pessoal do OGA participou até dos debates, que tiveram poucos na Assembleia Legislativa, e percebemos que existiu 3 espaços muito batalhados de debate, mas não teve incidência nenhuma. A proposta vinda do governo do Estado, que é um recorte onde só se separou quais são os municípios que têm prestação já com contratos firmados com a Sabesp, e um pouco o restante, não tem uma lógica territorial, não tem uma lógica de relação entre municípios numa mesma região, que já estão consolidados, em regiões metropolitanas, aglomerações. Então, esse diálogo fica muito perdido, né? Você não cria um diálogo entre os municípios vizinhos, e você agrega municípios que não têm essa relação histórica, você não observa esses territórios e unidades territoriais consolidadas e com histórico de planejamento, como o caso dos comitês, e então a gente sentiu esses processos muito frágeis pela rapidez, pela falta de uma metodologia e de baixíssima participação. Então, a qualidade que foi colocado dentro desse monitoramento que a gente viu técnico para justificar esses processos, o de debate público e o próprio resultado. Então, a gente viu estados, por exemplo, como o Amazonas, que fez uma única unidade, o estado é uma única unidade, que é quase que uma forma de nada mudar. Então, você só faz, você respeita o prazo colocado na lei para, de alguma forma, garantir a vinda de recursos, se houverem esses recursos, e outros que tiveram algum debate, alguma incidência maior, como é o caso de Bahia, Minas, que fez bastante debate, mas eu acho que uma proposta muito recortada de municípios também não consegue aprovação na Assembleia Legislativa de lá, o projeto está parado. Então, a gente vê que essa costura delicada, né, dos processos políticos, mas da participação, reflete também nesse tabuleiro de jogo que não se sabe muito o que vai dar, que tem muitos desafios, principalmente, que é esse segundo ponto do controle social e de participação que eu quero mostrar. Então, primeiro, da própria elaboração e debate público desses projetos, e uma vez eles aprovados, esses diferentes territórios, que são ou unidades territoriais de saneamento básico ou micro-regiões, vão ter que criar instâncias de governança. E essas instâncias podem ser mais um espaço onde os prefeitos se reúnem junto com o Estado, mas a decisão quem toma é o Estado, por ter uma maioria ou uma maioria fácil para vetar ou aprovar o que interessa ao Estado. E dentro da análise de cada uma dessas leis aprovadas em vias de aprovação, a gente teve o cuidado de observar onde está a participação social, onde estão os representantes da sociedade civil nesses espaços. E o que a gente viu é que eles deveriam seguir preceitos que vêm do Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal que traz diretrizes e traz uma estrutura básica de governança para esses agrupamentos interfederativos, onde no espaço de decisão, de deliberação, deveria necessariamente haver a participação social, deveria existir representantes. E nenhuma dessas leis traz para o espaço de decisão
junto a municípios, junto ao Estado, outros representantes da sociedade civil para esse debate, se criam instâncias consultivas paralelas a esse conselho maior de decisão, onde os representantes da sociedade participam praticamente sozinhos dentro do modelo mais difundido ali. Então, é só mais um espaço consultivo. É interessante ver como você faz uma interpretação dessa lei federal ao que interessa, né? Então, se entende que você vai tomar decisões bastante importantes nesses espaços, se houver uma decisão sobre prestação, coisas que têm um impacto grande, mas a sociedade civil, os poucos representantes, são só consultivos. E a gente analisou também como se dá a escolha desses representantes. Na maior parte das leis que foram aprovadas em vias de aprovação, eles são escolhidos pelo governador ou pela Assembleia, ou para algumas câmaras ou prefeitos. Apenas em 2 casos existe uma proposta de uma eleição dos representantes da sociedade civil nesses espaços, por meio de conferências regionais de saneamento. Então, a gente vê que essa construção, a gente vê esses retrocessos nesses espaços de participação muito, muito grandes, né? Essas mudanças do jogo, num jogo que é difícil de jogar. Então, esses novos territórios, esses novos órgãos e governanças regionais têm muitos desafios que não são a prestação, como o Guilherme colocou, são a própria gestão da política de saneamento, é a definição do planejamento, é a definição de quem faz a regulação, dos instrumentos de controle social que vão estar colocados. Essas leis não trazem instrumentos nenhum, praticamente, mas os instrumentos seriam conferência, as próprias consultas públicas, audiências, e então eles trazem sempre dentro de um pouco apelo para a participação social. Então, esse foi o que a gente observou, trazendo um enfraquecimento desse controle social, que em termos regionais ganha uma complexidade. Então, se nos municípios participar desses conselhos ou ter um diálogo direto com o gestor já era um desafio, principalmente para movimentos sociais e no linguajar menos técnico, agora, em termos regionais, esses desafios se ampliam, porque a gente observa também que essas desigualdades econômicas e de tamanho dos municípios, ela vai ser, de alguma forma, levada para essas instâncias de governança. Então, se existe alguma política de habitação, de atendimento de municípios muito pequenos, eles trazerem isso para dentro desse planejamento maior ou para dentro desses novos conselhos, vai ser um desafio muito grande, considerando a força, né, que o Estado tem dentro desses conselhos no poder de decisão e em que essas desigualdades políticas são trazidas para dentro desse novo espaço. Então, é mais uma problematização aqui nesse nível, um pouco numa escala maior, né, não na escala do usuário, mas que reflete, no final das contas, em toda essa cadeia, onde essas regionalizações podem trazer, sim, ganhos de escala, de atendimento, mas tem muitos desafios para, de fato, isso se tornar um instrumental que represente esses diferentes territórios, que olhe para eles e que exista espaço de debate, de trazer para dentro dele as necessidades assim do local. Então, um pouco essa trajetória da pesquisa que a gente fez sobre esse 1 ano de implementação do novo marco legal e das regionalizações que estão ocorrendo nos estados, que a gente apresentou hoje de manhã, e estão dentro dessa nova publicação que vocês podem conferir no site do IAS, que é o Saneamento 2021.
Então, estamos abertos aqui para debater. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Muito legal, acho que compôs muito bem a mesa, assim, a gente trazer uma legislação nova, né, super recente. A gente vê que os instrumentos de participação social não foram condizentes com o que deveria ser, né, trazendo esse desafio aí de um debate democrático. Enfim, gente, é isso, foi muito bom estar aqui aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, pedir a palavra, a gente tem aí um tempinho ainda para a próxima mesa. Não tem nada de inscrição no chat, então, enfim, está aberto aí se algum participante quiser comentar, ou a própria plateia que está aqui nos ouvindo também. Eu realmente gostei muito, achei bem complementar, era o que a gente esperava, assim, criar essa mesa da luta pelos direitos. Acho que veio várias perspectivas diferentes da política pública, dos territórios, né, questão rural e urbano. Acho que compôs muito bem. E eu acho que o grande desafio mesmo é a gente poder agregar os conhecimentos, né? Eu acho que, como foi falado por alguns aqui hoje, a gente trazer diferentes formas de conhecimento para o debate sobre o tema da água e do saneamento, para a gente poder propor soluções, seja em escala local, mais adaptadas, que a gente também precisa, até soluções em escala, né? Nas grandes cidades. E, independente disso, a gente tem que somar conhecimento tradicional, conhecimento das populações, com conhecimento científico. E, na minha perspectiva, é esse entendimento de que a sociedade civil, junto com o poder público, a gente só tem a ganhar, né? Porque o desenvolvimento a implementação das políticas vai ser mais fácil se o planejamento for conjunto e já incluir as diferentes perspectivas, senão a gente fica depois patinando para tentar implementar uma coisa que o planejamento não foi democrático. É isso que eu vejo acontecer, né? Sai um novo marco legal, mas ele tem um monte de defeito estrutural, de falta de diálogo. Então, a implementação não vai dar certo, o município vai ficar perdido. Ele está num grupo com os outros que ele não reconhece. E assim por diante, né? As populações rurais também. Não adianta ter como a Moema bem falou, eles falam que tem um banheiro, mas aí você vai ver o banheiro, mas aquilo não é um banheiro viável. Aquilo não pode ser considerado como acesso a esgotamento sanitário, banheiro como direito, né? Então, essas coisas precisam ser conversadas. Mariana, acredito que talvez uma questão que a gente precise, aí ao final do longo debate, né, não só de hoje, mas os outros que acontecerão, talvez reafirmar a cidadania, né? Acho que aquilo que o Rafael trouxe, né, de todas essas experiências de tantas redes, organizações, né, da sociedade, quer dizer, eu acho que um chamado que tem a ver, inclusive, com o debate de quarta-feira, que é a questão do saneamento e água e eleições, quer dizer, dessa reafirmação da cidadania, da participação, de que não é possível a gente, que os gestores, cada vez mais, ao invés de continuar na evolução do que foi a nossa Constituição de 88, e de evoluir cada vez mais nos processos de construção de política pública participativa. Quer dizer, e a Constituição de 88, mas é claro que também um pouco antes disso, mas o fato é que depois dela a gente teve um longo processo de aprendizagem, de troca de experiência, de trabalhar em diálogo. Quer dizer, isso não pode ser jogado fora, quer dizer, isso precisa ser valorizado, reafirmado, e de que, no contexto de quem for eleito, né, sempre e permaneça garantindo, inclusive no Congresso também, porque a gente às vezes foca no governo federal, mas o fato é que no Congresso a grande maioria também caminha para desmantelar muitos processos participativos e ajuda o que o governo federal vem fazendo, e até nos estados. Eu acho que a gente fazer uma grande reafirmação da cidadania, da participação cidadã nos processos de construção de políticas públicas, porque a falta de banheiro tem a ver com isso também, né?
Sim. Então, eu acredito que a gente deva caminhar para consolidar uma carta que trate disso, né, que evolua para a gente fazer um chamado, inclusive para a sociedade também, né, chamando a atenção desse esforço coletivo que todos nós fazemos e que, muito embora, né, e de outros, inclusive de outras redes, que muito embora consigamos muitas vitórias momentâneas, mas o fato é que a gente vai construir e conseguir mais vitórias se a gente construir ainda mais sinergias entre tudo isso. Ver o desmonte como uma oportunidade, né, gente? Porque essa reconstrução, como o desmonte gerando a resistência e a resistência vendo essa reconstrução como uma oportunidade. É muito triste, é cansativo, mas eu acho que é isso, né? Fazer esse chamado à cidadania, igual o Ângelo está falando. Mais alguém quer fazer alguma colocação, pessoal? Não, só somar o Ângelo. Acho que, Ângelo, não existe proposta boa sem participação. Né? Assim, minha proposta é maravilhosa. Não, ela não é boa. Então, seja qual for a proposta do governo que for, sem participação, né? Sem abertura de porta, e não só ouvir. Né? A gente, eu acho que a experiência da ASO, os próprios gestores, os comitês, que as organizações executam projetos nas bacias, mostram que não é nem mais só opinar, assim, é a capacidade da sociedade civil executar. Né? Aí fazer um discurso, aí sim fazer um discurso liberal, né? A máquina do Estado é pesada, deixa que a sociedade civil, não, as empresas não fazem esse discurso, a sociedade civil executa. Imagina fazer 1 milhão de cisterna com Emater. Ele estava nem 50 mil até hoje. E, Moema, só lembrar que as poucas cisternas que a gente fez foi em parceria, foi as organizações da ASO em parceria com vocês da Habitat esse ano. As poucas cisternas. Foi uma honra, porém uma tristeza muito grande, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que esse final de semana eu até ajudei a facilitar uma oficina sobre o acordo de Escazú e a Convenção 169 da OIT. E a Convenção 169 ela pode ser, inclusive, utilizada para a gente incidir sobre a ausência de políticas do Estado, inclusive nas comunidades, tanto a ausência para a questão de água e saneamento, como outras ausências. Ela tem, principalmente, uma incidência para as comunidades se organizarem no sentido de trabalharem sobre aquilo que o Estado faz sem a participação social. Existe um protocolo de pedido de mais do que consulta, como o Rafael disse, de participação na discussão de investimentos. Inclusive, assim, até de escolas. Se for feita uma escola numa comunidade, se a comunidade tem que ser coletiva, esse protocolo de consulta e participação na discussão sobre essa escola, pela comunidade, não pode ser feito por ninguém de outra comunidade. Então, assim, a Convenção 169 vale a pena a gente conhecer, inclusive, quem sabe, para utilizá-la para esse aspecto que eu até perguntei à pessoa que conhece a Convenção, exatamente nesse sentido. Ela pode ser utilizada também no caso de ausência de água e saneamento? Ele disse depois, na hora ele não sabia, depois ele me respondeu, me mandou 2 artigos, que ela pode ser utilizada também para isso, para ausência de política do Estado. Então, assim, é uma outra forma de atuar, é claro, mas para quem, de qualquer forma, também ela trabalha com o diálogo, com o pedido de diálogo, e me parece uma ferramenta que a gente pode, quem sabe, utilizar mais. Super legal, Ângelo, bem apontado. Os pescadores artesanais e pescadoras artesanais, eles se apoiam muito na OIT 169, que eles ainda não são legalmente reconhecidos, né, como população tradicional, mas eles se apoiam na OIT justamente para dizer que sim, que eles que têm uma forma de trabalho própria, enfim. Acho que está aí.
Pessoal, eu queria lembrar vocês, primeiro, que essa gravação da nossa mesa, assim como todo dia de programação, vai subir para o site no final do dia, vai estar disponível para todo mundo, no site e no YouTube, tá bom? E acho que é isso. Agradecer bastante todo mundo presentes, Guilherme, Moema, Ângelo, Rafael, Paula. Agradecer o suporte aí do pessoal que está por trás da técnica, o público que está aqui, que eu estou vendo alguns também, foi muito legal. Convidar vocês para a próxima mesa, que é saneamento e saúde menstrual. Então, vamos dar esse foco aí, a Moema trouxe um pouquinho, né, a importância da água e do esgotamento para as mulheres.